tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, estamos de volta para nosso tempo de reflexão. É uma parada para refletir na palavra do Senhor. Eu queria ler aqui para você, para nossa meditação de hoje, Atos capítulo 2, a partir do verso 41, que diz o seguinte: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus queridos, o que eu quero destacar desse texto aqui, para nossa reflexão, é a perseverança que está descrita no texto. A igreja de Jerusalém, apresentada nesse texto aqui, ela tem como uma das marcas do seu caminhar como igreja a perseverança. Diz aí que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, era uma igreja que perseverava. Querido, isso é muito importante para nós. E eu quero convidar você nesta hora a refletir comigo sobre isso. A pandemia, esse tempo de quarentena que estamos envolvidos, ele tem se estendido além do que nós imaginávamos. E não sabemos quanto tempo isso vai durar. E isso exige da nossa parte perseverança. Nós percebemos que à medida que o tempo passa, algumas pessoas vão decaindo na sua perseverança. Ou seja, pessoas que se determinaram, por exemplo, a ler a Bíblia todos os dias durante a quarentena, talvez já não estejam lendo com tanta força. Pessoas que se determinaram a ter um tempo de oração, já deixaram de lado. Pessoas que determinaram, ou famílias, fazer o culto doméstico diário, já não estão conseguindo realizar. Pessoas que se determinaram, por exemplo, a fazer o exercício físico, manter a forma, muitos já decaíram desse propósito. E assim vai. Irmãos, manter a perseverança, ou seja, perseverar nas coisas que são importantes, é fundamental para a nossa vida espiritual. Se você não persevera na oração, se você não persevera na leitura da Bíblia, se você não persevera, por exemplo, na assistência aos cultos online, se você não persevera na comunhão com os irmãos, isso vai trazer sérios prejuízos à sua vida cristã. Eu queria citar um exemplo aqui de perseverança de um irmão, de um crente inglês que viveu ali no século XVIII. O nome dele era William Wilberforce. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas o fato é que John Piper, num artigo sobre esse servo de Deus, ele vai destacar a perseverança desse homem. Ele era um político e ele entendeu que a vontade de Deus para ele, como no âmbito político, era lutar para acabar com o comércio de escravos na Inglaterra e abolir a escravidão. E a batalha, diz John Piper, a batalha consumiu quase 46 anos de sua vida. As derrotas e retrocessos ao longo do caminho teriam levado um político comum a abraçar uma causa mais popular. Embora nunca tenha perdido uma eleição parlamentar dos 21 aos 74 anos, a causa da abolição do tráfico de escravos foi derrotada 11 vezes. Já pensou nisso? 11 vezes antes da sua aprovação em 1807. E a batalha pela abolição da escravidão não obteve vitória decisiva até 3 dias antes da sua morte, em 1833. E aí ele pergunta, quais eram as raízes da perseverança deste homem na causa da justiça pública? A resposta é, este homem entendeu que Deus o havia chamado para aquela tarefa e se manteve firme naquela tarefa até o fim, até a sua morte. Meus amados, nesta tarde, neste dia, eu desafio você a parar e a refletir como está a sua perseverança.
Você continua firme na sua fé. Você continua firme no estudo da palavra de Deus, na leitura da Bíblia. Você continua firme no seu tempo de oração. Você continua firme no apoio àqueles que estão mais necessitados. Você continua firme na sua comunhão com os demais irmãos através das redes sociais, os meios que Deus tem possibilitado. Você continua determinado a construir uma família melhor na sua casa. Persevere, persevere. A exemplo da igreja de Jerusalém, persevere na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento de Cristo. Persevere na oração, persevere na comunhão. Dê um testemunho a esse tempo da sua perseverança. Não deixe que o passado tempo desanime você, que o prolongar desse tempo de quarentena desanime você, mas seja alguém que persevera. Persevera em nome de Jesus. Amém.